Seres humanos, sejam bem-vindos a mais um Conta Aqui, seu amigo Anderson Bravo implorando, invocando, suplicando. Se inscreve no canal, comenta, compartilha. Fala aí, quem na mesa que você quer convidar? Viu a última? O cara cobrou 3.500 pra vir aqui, gente. Não tem como, mano. Não tem como eu pagar 3 conto 500 pro cara vir aqui. A convidada de hoje eu tenho que pagar uns 5 mil, porque é outro patamar, entendeu? Agradecendo sempre ao estúdio da Didático Tech, na verdade o estúdio BK. BK Studio e a equipe da Didático Tech. Bruna? É a minha voz, a voz, né? O Silvio Santos tem o Lombardi, né? O Ratinho tem o Sombra e eu tenho a Bruna, aquela voz, todo mundo fica curioso. Quem é essa Bruna? Eu hoje estou recebendo aqui, eu fiz questão de... Tô até usando meu óculos aqui, que para parecer que eu sou uma pessoa intelectual. Eu vou apresentar a convidada dessa forma. Eu me chamo Érica Guarnieri, CEO da Academy Guarnieri. Atuei durante 15 anos exercendo a profissão de fisioterapeuta, reabilitando pacientes fisicamente quase sempre mulheres. Nessa época, percebi que muitas vezes as dores físicas eram manifestações de dores emocionais. Então resolvi descomplicar a autoestima para que você possa despertar para a sua verdadeira identidade e capacidade, conquistando assim todos os seus sonhos. A transição da carreira veio. Érica Guarnieri, seja muito bem-vinda. Eu decorei, eu li aqui mesmo aqui. Seja muito Mas ficou bem-vinda. bonito, ficou bonito, falou legal. direitinho. Agora eu fiquei com uma dúvida aqui. Conta pra mim. Qual foi a primeira paciente que começou a despertar isso em você? Você consegue lembrar, dentro da sua história, existiram casos, Sim. histórias, mas teve uma história que foi assim, é aqui. Eu não tenho uma história específica. Bom dia, boa tarde. Olá, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês. É um prazer estar aqui com vocês. Eu não tive uma história muito específica de alguém, né, que me despertou. Mas era muito interessante, porque as pessoas, eu falava, de duas uma, ou era muito ruim naquilo que eu fazia, ninguém ficava bom, ninguém se recuperava, ou era... Porque eu falei, como ninguém consegue ter alta, gente? O que acontece? Ninguém consegue ter alta. Porque a pessoa terminava o tratamento você fazia pra e ter ficava alta? comigo. Lógico, tem um processo, Mas um tu não é pago por tratamento. isso? Sim, mas ela tem um processo. Você conhece a teoria do borracheiro? Do Sim, borracheiro crente? sim. O borracheiro crente. Como que é do Ele crente? acorda de manto, Senhor, pelo menos um pneu. Fura pelo menos um. Então, eu precisava que as pessoas se recuperassem, né? Então, se a pessoa passava muito tempo comigo, de duas uma, eu era muito ruim naquilo que eu fazia, né? Ou então a pessoa gostava muito de mim e não queria ir embora. Então, graças a Deus foi a segunda, porque o tratamento que eu usava dava resultado. Então, eu fui percebendo que as pessoas elas gostavam de um acolhimento, de se sentir pertencente, de alguém que conhece a tua história, algo sobre você, que se importa com você. E isso chamava muita atenção e as pessoas começaram a ficar. E ali eu comecei a ver que tinha uma deficiência muito grande na alma das pessoas. Hoje você não exerce mais o seu trabalho de fisioterapeuta. Não. Fiz transição de carreira, foi uma longa história na minha transição de carreira, porque quando eu quis fazer transição de carreira, eu só pensava nos meus pais, porque meus pais pagaram uma faculdade particular para mim. Então eu ficava pensando que se eu fizesse uma transição de carreira, eu ia desonrar os meus pais. Eu sempre fui muito apaixonada pelos meus pais e sempre quis honrar os meus pais. Então eu pensava, pô, minha mãe todo dia à noite me recebia com janta da faculdade, a gente jantava junto. Aí você imagina eu falar, oi mãe, tá vendo esses 4 anos que você pagou? Meu pai pagou? Não vou usar mais não, tá? Obrigado. E foi um perrengue para pagar minha faculdade. Assim, a gente começou bem de grana, no final a gente ficou, no meio a gente ficou ruim de grana, no final a gente ficou, não ruim, a gente ficou péssimo de grana. Então eu sei o quão desafiador foi para os meus pais bancarem aquela faculdade. Mas quanto tempo você exerceu a profissão? 15 anos. 15 anos. Então Pra poder honrar. Mas Eu nem nesses queria, mas eu 15 queria anos, honrar. aonde foi que houve esse start de ver a necessidade? Já foi no final dos 15, com 10? Foi no final dos 15, bem no final. Tudo que eu faço com muita alegria. E mesmo não querendo fazer determinadas coisas, eu tenho um lema lá em casa, que todo mundo sabe. Eu posso não gostar de uma comida, mas eu como, entendeu? Só que Mas qualidade... a comida que você fez ou a comida que te oferecem? Não, aqui me oferecem. Você come mesmo sendo ruim? Como? Sério? Como? Não, sendo ruim, não. Vou te dar um exemplo. Eu não gosto de pizza.
tá? É raro alguém não gostar de pizza? É estranho? Pode ser estranho, mas eu não gosto de pizza. Por que que eu não gosto de pizza? Porque a minha vida inteira meu pai pedia pizza de quinta a domingo. No Rodogril, em São Gonçalo, de quinta a domingo. Opa, falou São Gonçalo, já gostei da convidada. Não tem vergonha da sua origem. Não, 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 não. De quinta a domingo. Falando rápido, só abrindo um parênteses aqui. Ontem eu estava com uma amiga e ela de São Gonçalo também. Menina, quando eu vou falar que nós somos de. Ela corta o vídeo, ela não aceita falar que é de São Não, Gonçalo. eu tô com um Você problema. acredita? Eu conheço muita gente que tem essa questão. Eu já contei isso aqui em podcast e isso me incomoda porque eu tenho muito orgulho de falar. Orgulho literal de Cara, é dizer que eu muito sou de São doido isso Gonçalo. pra mim. E eu vejo muita gente que tem vergonha de assumir que veio de São Gonçalo ou gente de Ela Baixada. cortava o vídeo e pra mim era brincadeira, porque ontem Uhum. ela cortou, mas ela já fez isso comigo 3 vezes. Ela falou: eu não falo de jeito nenhum, ninguém precisa saber que eu vim de lá. É. Eu olho para aquilo e eu não entendo. Sinceramente, eu não entendo. Porque eu acredito, antes, que a gente tem uma composição de uma história. Uhum. E essa história não nasceu aqui, na Zona Sul, ou na zona, qual zona for. E o trabalho que você faz, se a gente olhar dentro da perspectiva de motivação, é até uma forma de você dizer assim, cara, a pessoa tem uma origem. Lógico, E- ela e- chegou. E assim, a gente faz brincadeira, faz piada com questão de São Gonçalo. Eu sou um cara que eu sou muito zoeira nessa questão de São Gonçalo, mas toda a minha história, eu me lembro como se fosse hoje. Eu chego na França e vão me receber no Charles de Gaulle em Paris. Quando eu entro no carro, eu vou pro lado do carona, a pessoa que me recebe me dá a chave do carro. Aí eu, não, leva o carro aí. Eu disse, mas como é que eu vou levar o carro ali? Quem dirige em São Gonçalo, meu irmão, dirige em qualquer lugar do mundo. Exatamente. E é fato, eu dirigi na França como se eu tivesse em qualquer lugar. Ou seja, Exatamente. foi num tom de brincadeira, mas ao mesmo tempo ele falou assim, cara, você é um cara que pode passar por qualquer situação. E isso é muito importante. Eu fico muito preocupado quando eu vejo pessoas que têm medo das suas origens, das coisas Também. que passaram e também das suas derrotas. Sim, porque nós somos isso, né? A pessoa que não gosta de contar que sofreu uma perda, que sofreu um problema, eu não tenho dificuldade nenhuma de assumir Sim. quem eu sou. Mas vamos voltar lá. Aí Vamos voltar lá na nossa você história. tava lá no Rodogril e aí negócio da pizza, então Aí você meu pai me come. pedia muito. Então, assim, eu fui muito acostumada a tá todo mundo. Como eu sou uma pessoa muito de pessoa, né? Relacional, assim, nessa questão, eu não ligo. Se tá todo mundo bem, se tá todo mundo lá curtindo, eu não vou falar, ai, não, isso eu não como. Cara, eu como. Você não corta o clima. Não, é pra comer pizza, vamos comer, é pra comer não sei o quê, vamos comer. Então eu sou muito acostumada a fazer coisas até que eu não gosto. Lógico que com a idade a gente também vai falando assim, tá, mas será que, o que que tá acontecendo? Que eu tô fazendo muito mais coisas que eu não gosto do que eu gosto? Será que eu tô abrindo mão de quem eu sou pra agradar as pessoas também? Hoje também já vem mais, porque tudo que a gente é muito bom ou muito permissivo, você vai ver todo excesso esconde uma falta, né? Então hoje eu também olho por esse lado, Érica, por que que você cede tanto? Uhum, Por que que você come o que não gosta? uhum. Por que que você, o que que acontece? Então hoje eu já faço essa análise de mim, entendendo que vamos devagar. Ok, você já cedeu nisso, agora vamos devagar, você não vai comer, por que que você vai comer isso daqui? Sabe aquela coisa que você come, às vezes, a comida do filho para não jogar fora? Não, deixa que eu como aqui. Não, por que que você vai comer um resto de comida de alguém se você pode comer um seu? Então, hoje, eu já me policio falando, não, você também tá aqui para usufruir dessa vida. Você é Uhum, merecedora, uhum. Érica. Então, pega um lado de merecimento que, às vezes, escapa um pouco. Você que tem consegue que se trazer de olhar volta. Você se olha. Assim, existe a Érica menina, a Érica estudante, a Érica que casa, que tem filho, e a Érica hoje que tem uma postura, uma vibração. Você consegue se ver em uma eterna transformação? Diária. Todo dia, né? Diária. A gente nunca tá completo, né? Não, Por e isso que eu eu brinquei tenho... com você lá em off sobre a vida inteira. É verdade. Não, eu tenho algo que é muito assim, eu sempre fico assim, minha próxima etapa, tendo cuidado de me alegrar na estação que eu estou. Uhum. Porque ontem mesmo acabou, né? E aí eu falei assim, tá, minha próxima etapa, o que que vai ser? E essa minha próxima etapa, eu sempre procuro em Deus. Porque eu entendo que é Deus que vai desatar os nós, é Deus que vai me dar direção. Porque eu falo sempre que a vida do crente não adianta ter só direção, ela tem direção, revelação e entendimento. Porque as Uhum. coisas, elas transitam muito rápido. Uhum.
E eu sempre oro muito, né, sobre isso, e Deus sempre me dá a minha próxima estação. Então, nessa próxima estação, toda próxima estação, você não é aquela pessoa que você era um dia atrás. Você vai precisar de uma mentalidade nova, de um espírito novo, de um coração novo para acessar determinados lugares, né? Então, nessa estação, eu peço a Deus, Deus, quem eu preciso me tornar para acessar aquele lugar? Então, você imagina, se eu não sou a mesma pessoa, eu estou mudando todos os dias. E como é que você faz com os que estão ao seu redor? Em que Eles não se sentido? assustam? Ou você faz de Esse é uma um dos maneira, maiores ou você desafios, faz de né? uma maneira que você sabe ir fazendo o processo, ou você dá um susto? Não sei, porque como eu penso muito rápido, minha mente é muito acelerada, eu assusto Eu choco. pessoas, Eu eu choco choco pessoa. Eu só pessoas, choco. como que eu posso dizer? Eu também, às vezes, eu tento ser clara, porque, assim, a família, ela precisa de uma clareza, né? Uhum, Então, ela precisa, assim, olha, eu tô entrando uhum. nessa etapa eu vou ficar mais ausente, essa etapa eu vou ficar assim, essa eu preciso de silêncio, essa... Então, eu tento comunicar, mas como a minha mente é muito acelerada, com certeza, às vezes eu já fui e alguém ficou no caminho, mas vem cá, você não avisou, você não falou. E aí eu tenho que voltar, Ah, pedir então você volta. desculpas. Tenho, porque senão eu mato alguns no meio do caminho, né? Hum. Tenho que voltar, tenho que falar, desculpa, eu não avisei, eu não falei, é assim, é assado, eu É, tenho que essa fazer coisa da tudo de aceleração é novo. um negócio que... Ainda mais pra mulher, né? É porque você falou agora há pouco o seguinte, você durante um tempo você viveu uma crise de ter que compartilhar com seus pais ou decepcionar os seus pais naquilo que eles fizeram por você. É, que não era assim, tá? Que não. Eu acho que a única coisa que, assim, você acaba, de alguma forma, e que, graças a Deus, eu nunca fiz, assim, no meio onde eu fui criado, que decepcionar, é quando você fala pros seus pais, assim, que você não ama a sua história, a sua Uhum. criação, ou o Deus que ele te apresentou, né? Eu acho que mais frustra os pais é a pessoa negar a sua origem. E a sua origem de quê? A sua origem de fé, a sua origem de família. Acho que toda pessoa que nega a sua origem traz uma decepção para os pais. Mas não era isso. E era uma coisa que eu criei na minha cabeça. Meus pais não me exigiam isso. E uma coisa que Ah, a então gente você criou... criei, adoro criar, sou muito criativa, Sério né? mesmo? É, pra tudo, até pra essas histórias. Meus pais nunca me pediram nada Tu que já disso. ficou tipo, pô, se eu Meus falar pais não e estavam aí nem aí. vai... Cara, meus pais me Que amavam maneiro. incondicionalmente. Meus pais não estavam nem aí. Se Hoje eu você ainda ia tem ser esse... fazendeira, se eu Mas ia você ser hoje ainda tem isso? médica. Ou você se lança mais? Não tenho. Sabe por quê? Olha que interessante. O ser humano, ele é a soma de todas as experiências que ele já teve na vida, onde os livros que ele leu, os lugares que ele frequentou, a Os cascudos visão, que ele tomou, os as cascudos. bandas que ele tomou, as bolas de Exato. gude que roubaram dele. Terapia. A visão que ele tem do mundo, Uhum, ele olha o mundo com a lente dele. uhum. Então, eu sempre digo o seguinte: se você vê uma criança, você já passou por abuso, aí vê uma criança sentada no colo de um homem muito mais velho, de um senhor, você já fica apavorada. Tô reais. Agora, se você nunca passou, eu, graças a Deus, nunca passei por isso, eu vou falar, ai, que fofinho, que querido. Então, você vê o mundo de acordo com a sua lente. O que eu quero te dizer é que tudo que eu passei, e a faculdade que eu fiz de fisioterapia, os atendimentos, 15 anos atendendo, eu atendi paciente em Brasília, quando eu morei em Brasília, 4 anos em Curitiba eu atendi. Então, tudo isso me dá uma formação diferente, um olhar diferente de quem eu sou hoje. Uhum. Então, nada se perde. E aí a gente vai em Romanos 8:28, que fala que todas as coisas cooperam para o seu bem. Tudo coopera para o seu bem, tudo coopera para o seu futuro. Então, Érica, mas eu sou advogada e quero fazer transição de carreira, quero ser dentista. Vai cooperar, porque você vai ter um olhar diferente. Então, todo o seu olhar da vida inteira, em todas as formações acadêmicas ou não, vão contribuir para quem você quer se tornar. Toda pessoa consegue fazer essa transição? Se quiser, sim. Se quiser. Se quiser, sim. Porque para isso, para fazer qualquer transição na vida, você vai ter que ter ousadia. Só que antes de você ter ousadia, você tem que ter coragem. Aí vamos lá, a ousadia tá aqui. Então você tem ousadia. Antes, precisa ter o quê? Coragem.
Antes de ter coragem, você precisa ter autoconfiança. Por quê? Para qualquer transição, você vai precisar correr risco. E você não corre risco sem ter autoconfiança, sem ter coragem e ter ousadia. Uhum. Você tem que correr risco. Você não sabe se vai dar certo. E se Tu é não der muito certo? procurada por isso? Por gente que quer fazer essas transições? Não, porque eu não foquei muito nisso. Meu foco seu hoje é a livro- comunicação. Seu livro é Ouse. Ah, é? Depois pega meu livro, ele ficou Pega ali o na livro. minha bolsa. Eu Pega lembrei, meu viu? livro. O título do seu livro é Ouse Ser Você. Ouse ser você. Tá Sem lá dar fora muito- na minha bolsa. Sem dar muito spoiler, o que esse livro ele aborda? Ah, eu vou dar um pouco de spoiler. Aí é contigo, eu que não posso. se a autora quiser dar os spoilers, fica muito... Não, mas não é isso não é para que você não deva comprar o livro, porque Pra o te livro estimular, é te para ge- te estimular, você entender o que rola no livro, né? O livro Ouse Ser Você, ele veio do seguinte, ele veio baseado no Salmo 139. Por quê? Porque no Salmo 139 ele vem com uma frase, para mim, cada um interpreta de acordo com a sua visão de vida, né? Uhum. Deus não errou quando ele te fez, ele sabia o que ele estava fazendo. Isso é o Salmo 139 para mim. Porque durante muito tempo eu achei que a minha vida era um erro. Sério? Ah, sério? Você pode falar qual Muita motivo? pancada. Mas da onde? Pô, muita pancada. Mas da A onde? vida inteira. Tá direito, sabe aquela? Não, não. Tá direito, Eu tô tá te esquerda. estimulando a tocar no assunto com o maior respeito. Você Aham. falou 3 coisas aqui agora que me faz entender que Uhum. você pode ter tomado pancada e eu tô te perguntando. Da onde? Você falou que você teve Sim. pai e mãe presente, Sim. te ajudaram. Pronto. Você acabou de Sim. falar que nunca sofreu nenhum tipo de abuso. Não. Então, qual foi a Não, pancada? acho não. Ah, tá aí, né? Qual foi a pancada que essa vida te deu? Pode daqui. O que a pancada que a vida me deu. Vamos lá, vamos começar Eu pelo... vou mostrar a capa, mas eu quero que ela fale um pouco sobre essa pancada aí que a vida Tá. deu. Vamos começar pelo início. Começar pelo início é fantástico, isso é altamente poético. Mas a gente pode começar pelo meio? Pode começar pelo fim também? Pode. Aham. Meu pai sempre teve uma debilidade na emoção. Eu sempre falo que a emoção é o que rege tudo na vida. A razão, ela idealiza, mas quem realiza as coisas é a emoção. E meu pai tinha... Positivo e negativamente. Exatamente, exatamente. E meu pai tinha um desafio na emoção. Meu pai tinha depressão. Na época, né, tinha poucos recursos para isso. E aí meu pai colocava, ele não sabia lidar com os sentimentos, então ele ia colocando todo mundo tem os seus escapes, né? Os seus entorpecentes. E os entorpecentes do meu pai começou com jogo, depois começou com bebida alcoólica, e com 40 anos meu pai começou a usar cocaína. Uau. Então, a minha vida inteira, desde pequena, eu vi mamãe correndo atrás de papai, indo, ele tá em jogo. Aí mamãe ia lá pro Barreto, num bar escuro, de esquina, aí tinha uma sala lá atrás com uma opção de homem jogando. Eu lembro a cena, eu entrando pequenininha, indo lá, meu pai jogando, e depois mamãe correndo, lutando para papai fazer encontro de casais para ver se libertava ele, mamãe em culto de oração. Então eu sempre vi isso. Até que com 40 anos papai, eu já adolescente, com 15 papai começa a usar cocaína. E aí o negócio fica estreito, porque era pegar papai em morro, papai desaparecia 3 dias, saía, se feriado acontecesse numa quinta, papai saía na quinta, na quarta noite, e só voltava domingo, sábado, segunda. Tinha dias que a gente não sabia quanto tempo papai ia ficar fora. Então, ali foi acontecendo. Então, imagina, eu levei isso na minha vida quase uns 15 anos, assim. 15 não, desde pequena. Então, eu olhava pra minha vida e falei, pô, muito ruim. Aí veio uma fase boa. Papai começou a se recuperar da dependência química. Mamãe começou a trabalhar com os codependentes, com a família, e meu pai com os dependentes. Beleza, há 10 anos. Aí uma vida boa. Meus pais viajando, a gente tinha perdido tudo, tá? Esqueci de contar antes. Meus pais se separaram. Quem tá nas drogas... Meus pais se separaram, meu pai foi morar na casa da minha avó, eu fui morar na casa da minha tia junto com minha mãe, e meu irmão tinha casado. E minha tia, maravilhosa, mas muito diferente da minha mãe, rígida até o talo. Então era ali, ó, certinho, não tinha meio olhar, era certinho. E minha mãe muito amorosa. Meu pai foi dormir na casa da avó da mãe dele, dormindo na sala. E a gente perdeu tudo isso depois de ter 2 carros, 2 apartamentos,
tudo foi por água abaixo, tudo pulverizou. E ali eu falava, cara, só que eu tinha uma coisa boa, eu era muito envolvida na igreja. Muito envolvida na igreja, com meus amigos da igreja, muito envolvida, sempre fui. E na igreja era assim, vamos fazer teatro, vamos fazer peça, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E ali a igreja eu ia, era um lugar onde eu me sentia muito bem. E Já era a PIB de Trindade. era PIB de Trindade nessa época, né? Deus é maior do que tudo na vida. Tá, eu preguei lá em Profetiza 2003 e Vossa vitória. Excelência estava lá. E você lembra de mim? Sério? Nos 2 cultos. Você tá brincando? Em Jubate. Em Jubate, isso aí. Depois eu te mostro as fotos. Para! Sério, pô. Sério? Eu apareço? Parece. Isso! Meu Sério? Deus, cada revelação. E aí passou todo esse processo, né? E aí a gente chegou, passamos, começamos a viver uma vida boa, uma vida tranquila. Eu casei e fomos embora. Até que veio 2020 e chega a pandemia. Uhum. E aí, quando chega a pandemia, acontece a maior fatalidade que eu digo da minha vida, né? Ah, não, a primeira fatalidade foi maior, foi em 2011, quando meu pai faz 10 anos de grupo e a gente perde papai. Papai, literalmente, ele tem um infarto fulminante e morre. Só que Deus avisou a gente um dia antes que ia levar papai. Uhum. E eu concordei, e mamãe concordou também. A gente fez a gente liberou 2 palavras. Mamãe me ligou e falou assim, Érica, seu pai não tá bem. Seu pai tá mal. Eu não queria te falar, você acabou de sair daqui, isso foi numa quinta, mas seu pai tá parecendo que ele vai cair. Eu falei, mãe, vamos orar. Ela só tem uma coisa. Eu falei, mãe, segunda-feira morava em Curitiba, segunda-feira eu tô indo pra aí. Me espera que eu vou conversar com ele. Tudo bem. Ela, minha filha, só que eu não tenho mais 40 anos. Eu não tenho como segurar essa barra. Se for pro seu pai cair, ele vai levar muita gente com ele. Porque ele liderava um grupo. Eu prefiro que Deus leve seu pai. Aí eu falei, mãe, eu também não tenho condições, porque se meu pai cair agora, ele pode cair pro crack, que é mais pesado que é o que tem hoje. Eu também prefiro que Deus leve meu pai. Não deu 24 horas dessa minha fala. Antes de 24 horas, eu liguei para uma amiga minha, chamada Suzana, minha amiga de adolescência. Liguei em prantos, falando, Su, Deus vai levar meu pai. Que isso, crioula? Para com isso, não viaja. Deus vai levar meu pai. Eu conheço o caráter de Deus, eu conheço Deus. Ele vai levar meu pai. Não, isso é coisa da sua cabeça. No dia seguinte, não deu 24 horas, meu irmão me liga, gritando, falando, irmã, papai infartou. Papai infartou. Eu falei, papai morreu, irmão? Isso todo mundo gritando. Tô falando baixo aqui, todo mundo. Sim, irmã, sim. Eu caio assim, dura, porque meu pai foi Tu tá meu em melhor Curitiba? amigo, morando em Curitiba. Meu marido viajando na época, mas eu dobrei meu joelho e eu falei assim, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Porque eu sabia, e em Isaías, se eu não me engano, 51, não lembro, entre 51 e 55, por aí. Deus fala assim, que o A justo... irmã tá mandando você ler a Bíblia. Você que nunca leu a Bíblia, abre o Isaías 51, lê até o 55 que tu vai achar o cara falou. Ó, tu tá aí, não lê Bíblia, fica só vendo TikTok. É uma estratégia. Só fica assim, É uma ó, estratégia da nada, irmã. garoto. Isso é uma estratégia de evangelismo. Salvei. Que diz assim, o justo é retirado da terra antes que venha o dia mau. Uhum. Beleza, entendi, fiquei consolada e a gente entendeu que Deus estava retirando o papai da terra antes que viesse o dia mau. Chega 2020 e vem a pandemia. Aí o que acontece? Dona Ângela, a mulher mais incrível, mais sábia, mais maravilhosa, minha mãe não tinha defeito, vem a pandemia. E no finalzinho já, setembro, assim, mamãe pega Covid. E ali eu vou passar rápido pela história, porque se eu não passar rápido pela história, eu paro e começo a chorar. Ontem eu chorei muito, que ontem foi o dia do lançamento do livro, e daqui a pouco eu tô muito bem parada, chega a irmã da minha mãe. Quando eu vi, assim, eu sabia que naquela hora minha mãe ia estar chegando, eu desabei, chorei, mas eu chorei, assim, copiosamente uns 5 minutos. E com gente pra eu falar. Então eu vou falar rápido. E aí o que aconteceu é que a gente fez tudo, né? Botei médico em particular, troquei mamãe de médico, de hospital, fiz. Eu passei de ambulância com mamãe mais 2 vezes pela cidade, trocando para ir para o melhor hospital. Botei médico, fisioterapeuta, tudo. E subi um monte todos os dias para orar e fazia uma refeição por dia só para não pegar Covid. Até que teve um dia que eu não consegui botar um físio à noite, que ela tinha que dormir com físio. E eu fiquei me culpando. Nesse dia eu falei assim, Deus, o Senhor vai levar minha mãe ou minha mãe vai ficar? O que vai acontecer? E ali eu senti algo.
Deu 3 dias, o médico falou, a gente vai ter que entubar sua mãe. Eu falei, como? Eu tava falando com ela anteontem, botei louvor, a gente tava cantando junto no hospital. Que isso? Não, mamãe tá bem, mamãe nunca teve nada. E aí, daqui a pouco, ele vai, me chama e fala assim, vem aqui ver sua mãe. Mamãe já tava muito rígida e a enfermeira chegou do meu lado e falou assim, ó, já vi gente pior saindo. Fica tranquila, só ora e tenha fé. Eu falei, tá tudo certo. No mesmo dia, ele me chama e fala, vem aqui, você tem que ver sua mãe. Quando eu chego, ele fala, a gente já não conseguiu segurar a sua mãe. Ali, eu caí pra trás nessa notícia, ele me deu, eu caí no chão. E ali, eu falei, Deus errou na minha história. Entendi. Só desgraça, só fracasso, só coisa ruim. Não, errou. Errou. Eu era pra ser Creuza, eu era pra ter morado nos Estados Unidos, ter casado. Minha vida é um erro. Que isso, cara? E aí começa a nascer. Começa a nascer isso, porque eu via minhas amigas. Foca aqui. Ouse ser você. Ouse ser você. Dá o spoiler aí que você quiser dar. Ouse ser você vem dizendo desde o início da minha vida. Pô, já veio até autografado pra mim, só que não. O Ouse ser você veio desde o início da minha vida, porque eu sempre ouvi o seguinte: você ri alto demais. Você é muito extravagante. Tá me mostrando seus dentes porque eu não sou Preciso dentista. ler esse livro, hein? E você. O mundo inteiro sempre quis dizer, não os meus pais, mas assim, Deus errou quando ele te fez. Te fez demais. Tá faltando alguma coisa ou tem algo em excesso. Mas o que eu fui entender é que aquela menina que pagavam pra ficar quietinha, né, na igreja, tipo, vou te dar uma balinha pra você ficar escrevendo, desenhando quietinha. Hoje, com toda a simplicidade do mundo, as pessoas pagam pra eu poder falar. Então, aqui nesse livro, eu dou todas as ferramentas de inteligência emocional que me ajudaram a reconhecer que eu tinha uma inteligência. Por quê? Presta atenção. Na escola, não era boa em lógica ou matemática, não era boa em física, em química, não era boa em interpretação de texto. Gente, era boa em quê? Educação artística, biologia, ciência, história. Só é isso. E aí? E aí que Deus, ele não erra. Ele não erra. Eu não era boa nisso, mas eu tinha outro tipo de inteligência. Só que naquela época, só era inteligente mesmo quem sabia lógica e matemática. Então, o que eu era? Eu era esquecida, a burrinha. Nós somos da época de tirar 100, né? Exatamente, você tem que tirar 100. Eu sei que você é mais nova do que eu. Mas nós somos da época de 100. Aí, o que você A nota era 100. Você se sente excluída, porque se Eu, você... quando tirava 65, era festa. Cara, tu falou um negócio agora aí. Isso é muito sério, porque você já começa a crescer, achar uma pessoa Cara, sem isso valor. é muito louco que você falou agora, sabe por quê? Duas situações distintas. Eu, com 7 anos, a professora manda chamar minha mãe, né? E fala assim: o Anderson, ele fala o tempo todo. Ele não para de falar. Aí a minha mãe fala pra ela assim, porque eu vivi muito tempo morando só eu e minha mãe, então eu ficava sozinho em casa. Minha mãe saía pra trabalhar, eu ficava sozinho em casa. Minha mãe falou assim, mas ele fica sozinho em casa. Então quando ele vê gente, ele quer falar, né? E agora, depois de velho, eu tava com um grupo de pessoas falando, e a pessoa falou assim, o fulano falou que você fala muito alto, Anderson. Aí eu olhei e falei assim, você sabia que eu faço de propósito? Aí ele tomou um susto, né? Eu falei assim, eu sei que eu aumento a minha voz. Quando eu quero, eu falo alto. Quando eu não quero, eu falo baixo. E eu meio que, tipo assim, eu tive que administrar essas informações, porque senão você começa a achar que você tá errado. Você acha que você tá errado. Sabe por quê? Eu falo muito isso. Deus, ele não errou quando ele te fez. Ele sabia o que ele estava fazendo. E o mundo o tempo inteiro quer dizer que você é um erro. Ou você é muito ou você é pouco. Sim, sim, sim. Só que ele nunca reconhece que... Tanto que eu não gosto assim... fulano precisa ser transformado. Não, ninguém precisa ser transformado. O que a gente precisa é voltar à essência de quem nós somos. Porque se eu falo que você precisa ser transformado, eu tô dizendo pra você o seguinte: Deus, ele errou quando ele te fez. Ele botou coisas a mais em você ou coisas de menos em você. Mas Deus, ele não errou. Então, o que você precisa fazer é voltar pra si. E muitas das vezes o que a gente vê na nossa vida é que a gente vai se afastando, os problemas, as situações, e vão deixando a gente muito longe de quem realmente somos.
Por quê? Porque o problema veio te trazendo tanto peso que você fala, já não confio mais em pessoas. Eu já não fico rindo à toa pra ninguém. Não. Chego num lugar, você fica se contendo. Doida pra soltar uma gargalhada, pra rir. Você fica se contendo. O que eu quero te dizer? Que você faz uma força demais pra ser quem você não nasceu pra ser. E toda vez que você faz essa força, você gasta muita energia. E é muito ruim. E a gente começa também com isso a perceber os lugares, e é muito legal analisar os lugares onde você é celebrado e aonde você é tolerado. Eu falo isso muito. Os lugares onde você é celebrado, as pessoas entendem a sua essência, entendem quem você é e gostam. Aonde você é tolerado, não. Eles acham que, ai, você não tá tão fino ainda, porque para você ser. Eles não entendem. Só que me mostra uma qualidade sua que eu também vou te mostrar um defeito. Por quê? Porque a gente excede. E tá tudo bem. A gente aos poucos vai achando o equilíbrio. Mas eu sei que uma pessoa que fala muito, que ri muito, também pode exceder naquela área. Mas ela tem que achar o equilíbrio dela. Mas Deus não errou quando fez. Ele sabia o que ele estava fazendo. E o Ouse Ser Você, você ensina... Ouse Ser Você, eu vou ensinar para você o seguinte. Você tem muitas qualidades. Vamos ver quais são as qualidades que eu tenho aqui, se eu não me engano, na página 87. Deixa eu ver se eu gravei se é 87 mesmo. 83. Aqui. Na 83, eu tenho aqui uma das ferramentas que eu ensino, que é o Ikigaia. O que é Ikigaia? O Ikigai é uma ferramenta, não é minha, é uma ferramenta mundial, tá? Japonesa, que o Ikigai ele vai dizer o que você gosta de fazer, aquilo que você é bom em fazer. Se você só tá aqui no podcast porque você gosta de falar, você é bom no que você faz, aí depois o mundo precisa do que você tem e o mundo quer te pagar por isso. Então aí eu fui juntando ferramentas para dizer o seguinte: você tem valor em todas as esferas. Na esfera intelectual, para Deus, o que você faz pode monetizar. Eu vou mostrando as ferramentas, tá? Dizendo, ó, quando você parou de se achar burra? Quando eu entendi que eu tinha algumas inteligências. Aí eu vou falar de inteligência Tu já se achou múltipla. burra? Já, porque, pelo amor de Deus. Burra ou então o bobo da corte, que só serve para fazer as pessoas rirem. Só. Você não tem valor, você só serve para fazer os outros rirem. Então o pessoal tá querendo fazer você rir, vamos sair com a gente. Não, você não serve só para isso. Você tem muito mais inteligência. Então o que você faz? Eu tenho ali as inteligências múltiplas, uma ferramenta. Você vai descobrir quais são as áreas que você é inteligente. Eu tenho o Ikigai, qual é a área que você pode fazer dinheiro com o que você é e com o que você tem. E ali eu fui dando uma jornada do passo a passo. No livro eu vou falar de autoestima, identidade e propósito. Ou seja, entenda quem é você, faça bem feito o que você tem para fazer. Então é identidade, capacidade, merecimento e seja quem você nasceu para ser. Top. Ouse ser você. Você começa a fazer esse trabalho na internet ou você já começa já... Comecei na internet. O quê? 2016 eu começo a fazer esse trabalho na internet. É o quê? Live, vídeos mesmo? Live, vídeos, compartilhando dia a dia, vida. Não tinha, nem tinha feito transição de carreira ainda. Ah, tá. Nem Isso que eu tinha quero feito entender. transição de carreira ainda. Começo. Naquela época não era vídeo. Não tinha vídeo. O vídeo veio entrar para 2018 e 2019. Nessa época era só foto. Você pegar meu Instagram, é tudo estático. Aí depois que começa a era. Lembro o primeiro vídeo que eu gravei no estúdio de um amigo meu, Lotufo, cabeleireiro. Eu gravei lá no estúdio, primeiro vídeo, que era lá. Aí eu fui, gravei e coloquei no feed. Então era muito estático. Você faz mentorias, né? E dá palestras. Existe aquilo que você mais gosta de fazer ou os dois se completam? Hoje o que eu amo muito fazer, né, e que eu tenho, graças a Deus, aí já impactado mais de 10 mil mulheres, é ensinando como você usar a sua autoestima ao seu favor. Então, hoje eu tenho um curso chamado MCA, Mapa da Comunicação Autêntica, onde eu dou aula de retórica e de oratória. Então, eu ensino as pessoas a se comunicarem nas redes isso é online? sociais. Online. Eu ensino elas a se comunicarem nas redes sociais e muitos médicos, muitas pessoas que têm muito resultado, mas são muito técnicos, eles me procuram e ensino elas a se comunicarem offline, que é palestrando. Então, nas palestras eu já ensino, você tem que ter um punch, que é uma frase de impacto que você começa.
Não começa nenhuma palestra dizendo, primeiramente, não começa E falando nem isso. segundamente. Nem segundamente, nem terceiramente. E nem, pra quem não me conhece, meu nome... Não fala isso. E pra quem te conhece, seu nome muda? Então eu vou ensinando, Pô, e aí eu vou legal. dando essa aula. E aí, no final do livro, eu falo o seguinte, você pode ser uma palestrante também. Eu ensino as mulheres a ser palestrantes. Seu público-alvo, Mulher. mulher. Mas Mulher, mas só que hoje já tá ficando É. complicado. Porque os homens têm pedido, né? E por que só mulher? Nem eu sei responder. Por que A só mulher. Érica, pra quem não sabe, fica agora sabendo, ela é irmã de um cara que eu já trouxe aqui, que é o Frank, meu irmãozão. Tá no vacilo comigo, deu umas vaciladas comigo, mas eu gosto dele pra caraca. Ô Anderson, tu tem que levar a minha irmã lá, rapá. Eu entrei num assunto aqui com o Franklin, que eu não sei se você gosta de falar desse assunto, mas que é uma coisa muito rotineira no nosso conceito, que é esse racismo. E eu percebo que o racismo na esfera feminina, ele transita da seguinte forma. Eu não falo, Érica, uma mulher bonita. Eu falo, rapaz, Érica, uma preta bonita. Ah, sim. Não é assim? Sim, sim. Como é que você lida com isso? Cara, Faz ouvido de mercador? Então, eu não sou muito uma pessoa de partidária ou de Sim, muita, sim. né? Não sou. Mas o racismo, ele é... Porque ele tá é dentro um muito... pouco do que você falou, assim. Eu entendo perfeitamente a questão de não estar onde é tolerado e sim onde é celebrado. Sim. Ponto. E a gente tá falando de amizades, de ambientes próprios da família, mas aquele ambiente de conquista, que você sabe que existe, né? Que você chega num Sim. restaurante, você batalhou, você lutou, você pega a tua família e você vai pra tal restaurante. Quando você entra naquele ambiente, tu percebe que a Sim. ponta distinta são vocês, Sim, sim. né? E se rolar qualquer tipo de conversa, eu tô dizendo uma coisa que eu vivo isso, Sim. né? Uma preta bonita. Esse preta bonita, ele carrega, Carrega. Uma vergadura semântica. né? Não é verdade? Sim, carrega, porque ele tá dizendo o seguinte: você nunca vai ouvir falar, ela é uma branca bonita, é uma japonesa Aham. bonita, é uma. Não, é porque já vem assim, ó, ela é uma preta bonita. Isso significa que a maioria, né, você quer dizer que não são bonitos. É isso que você tá dizendo. A E maioria quando não parte é da, bonita. e quando parte da gente mesmo, que é pior ainda, Tem, né? tem muito, tem muito, tem muito. O que acontece hoje, quando você vai transicionando, você vai enfrentando, eu lembro até uma frase de Djavan que diz assim, eu, como artista negro, eu já não tenho mais cor de pele. Ou seja, as pessoas começam a olhar muito mais o seu resultado do que a sua cor. Isso é mérito seu. Sim. Só que com isso, elas também, muitas pessoas dessa era, né, vamos dizer, empresarial ou socioeconômica, elas querem te ter também porque elas querem ter ali uma cota. Sim. Né? Semana passada eu ouvi, nossa, você tinha que estar nesse projeto com a gente. Você acredita que lá não tem uma preta? Você tem que estar com a gente, porque não tem nenhuma preta. Ou seja, eu tenho que estar ali por causa de uma cor. Então, Só assim... que eu uso a prerrogativa de me beneficiar, né? Ah. Eu sei a má intenção do cara, eu também vou com a minha má intenção. Isso, tem isso também. Eles querem dizer que eles são pessoas que incluem, né? Uhum. Então, você tá ali, é uma taça E pra aí eu eles domino o também. espaço. Eu chego e domino. É uma taça pra eles Uhum. também. Então, tem muito disso. Só que a minha visão nunca foi essa, a minha ótica. Porque se eu conseguir ter uma ótica que eu entenda que a minha ótica, ela precisa ser uma ótica que me leve para um lugar. Se eu ficar me ligando muito no racismo, ficar presa, Uhum. ele me traz um certo vitimismo pra mim. Você nas tá? suas palestras, você no que você escreve. Eu tiro. Você não entra nessa esfera. Não, por Boa. quê? Eu entendo que tudo. Eu sempre me achei uma pessoa não vítima, Uhum. tá? Só que durante um tempo eu ficava assim pra Deus, Deus, olha a minha história, olha a minha vida, olha tudo que aconteceu comigo, você não vê, e Deus, tem uns 2 anos, Deus começava a falar assim, abre no salmo tal, abre na palavra tal, e eu chorando, eu começava a ler Isaías 61, porque o Senhor me ungiu pra isso, pra libertar pessoas, pra tirar pessoas de lugares,
E aí eu fui chorando, eu começava a falar chorando. Declara agora o Salmo 1º. E eu ia declarando o Salmo 1º chorando. Ali eu fui entender que eu era vítima, que eu adorava me vitimizar, mesmo achando que não. Então, qualquer lado que eu for demais, eu vou me vitimizar. Então, qual é o meu centro? O meu norte? A palavra de Deus. Então, o meu norte é a palavra de Deus. Ali não tem cor, ali não tem nada. Se Deus me chamou para ser uma geração eleita, se eu nasci para libertar pessoas, para tirar pessoas de cativeiro, para derramar óleo de alegria, libertar pessoas de lugares que elas nunca imaginaram, eu fico com esse centro. E nesse centro nem tem a minha história de muito sofrimento, nem tem a minha cor. E ali tem a minha missão e o meu propósito. Entende que eu posso ir para um lado e para o outro? Tanto pela minha história, por tanto sofrimento, não tem ninguém para olhar por mim, quanto pela minha Eu cor. digo sempre o seguinte, usando a prerrogativa bíblica, a minha referência para esse tema em particular, o Davi, todo mundo conhece a história, Golias está desafiando o povo de Israel, e aí o Davi se apresenta como lutador. Sim. Diz o texto que ele entra na tenda do Saul e fala, fica tranquilo que eu posso enfrentar o gigante. Aí o Saul prontamente se coloca de pé e fala assim, cara, deixa eu contar uma história pra você. Esse cara que tá aí fora, ele já tá 40 dias desafiando a gente, porque desde a mocidade dele ele é guerreiro e você é jovem. Aí Davi então se revela e fala assim, deixa eu contar uma coisa pro senhor agora. Quando eu apacento as ovelhas do meu pai, e aí a expressão original é essa, sempre que vem um leão e pega uma das ovelhas do meu pai, eu lhe tomo da boca, lhe firo o queixo e lhe rasgo a boca. Sempre que vem o urso, eu faço da mesma forma. Traduzindo, Davi tinha uma história que ninguém sabia. Porque se você, de uma forma bem inteligente, analisar um garoto de 17 anos, todo dia chegar em casa e falar, mãe, matei um leão hoje. Nossa. Pô, qual é, filhão? Aí, mãe, matei um urso. Então existem histórias que eu e você vivemos que a gente não conta, mas a gente sabe que viveu. Sim. E a gente sabe que viveu não para que alguém saiba, mas para que você lembre. Sim. Eu já vivi situações da minha vida que quando eu passo por algo muito complicado, eu falo, peraí, cara, em 1980 e blau, Isso aí. eu vivi uma parada, Isso aí. uma situação, porque às vezes eu vejo muitas pessoas, você tem que respeitar a minha história. Eu que tenho que respeitar a minha história. Isso aí. Eu tenho que ser o maior incentivador e o cara que mais traz à memória a minha própria história. Isso. Quando eu compartilho alguma história minha, não é pra me fazer de vítima. Sim. É pra dizer que eu tenho legitimidade sobre o Falar. assunto. E você tá falando um negócio aí que eu acho muito inteligente, que às vezes a gente da cor negra, a gente usa muito essa prerrogativa como um carro-chefe. Não é. Não. Não é. Não dou lugar de O destaque. carro-chefe não é esse. O carro-chefe Não. é toda uma construção de uma história, do que você já Isso. viveu, do que você já passou. Agora, me tira uma dúvida. É notório, você é uma pessoa de fé. Você tem sua fé firmada em Cristo. Para quem tá assistindo o Conta Aqui agora, o Conta Aqui ele não é um podcast religioso. Mas eu sempre falo de alguma forma aqui da palavra de Deus, falo de Deus de uma forma diferente, né? Eu recebo muita crítica na internet, porque às vezes eu falo o cara, porque o cara chegou assim, eu não falo, irmãos, naquela noite sacrossanta que Jesus estava, eu falo o cara. Cada um tem seu jeito, né? E eu quero Autenticidade. levar de uma forma ampla. Sim. Mas você, com a sua fé, você dá palestra para empresas. Você já teve alguma coisa, tipo assim, pô, evita ou não? Tua Não. fé é respeitada? Não. O que eu trabalho, quando eu falei MCA, que é o mapa da comunicação autêntica, ele respeita a minha autenticidade. Eu ensino as mulheres a se comunicarem de acordo com a sua autenticidade. Ou seja, elas vão pegar a história delas e vão fazer marcos da história, né? Da história dela. Só que vai ter um marco da história dela que está ligado à vida dela profissional. E ela vai linkar. Então, às vezes, ela trabalha com moda e ela sempre se vestia e tem foto dela andando de sapato alto, de blazer pela casa quando era pequena, vestindo a roupa da mãe. Então, o que acontece? Isso eu ensino ela a construir um storytelling, que é a história da vida dela todinha. E durante um tempo, eu já tive uma proposta de falar assim, ó, vou te ligar. Eu lembro até uma pessoa que falou assim, vou te ligar, uma pessoa muito famosa. Acho que era até Luigi Barrichelli na época. Só que você vai ter que parar de falar muito da sua fé. Você fala muito da sua fé. Uhum. E durante um minuto eu ainda fiquei pensando. Só que hoje, dando aula do que eu dou, eu posso te dizer que não tem como me separar da minha fé.
Porque ela é o centro. O racismo não é o centro, o meu vitimismo não é o centro, nada é o centro. Nem os meus pais que eu achava que era o centro, mas a minha fé é o centro. Que te É trouxe ela até que me aqui. dá o norte. É ela que Você me dá tá o aqui norte. por causa dela. Só por causa dela. É isso aí. Tudo que acontece de muito ruim, que eu falo assim, eu olho, paro. Qualquer notícia ruim que eu tenho, eu abro no Salmo 112. Então, eu tenho um salmo para cada coisa na minha vida. Salmo 112 que diz assim: É o seu próximo o livro? justo. Não, Os não. Salmos da Minha Vida? Não é. Já é outra. O justo não teme as más notícias, porque o seu coração está firmado no Senhor. Toda vez que você receber uma má notícia, abre nesse salmo. Por quê? Porque ele vai começar a ser seu guia. Então, quando você tem a palavra como seu guia, ou quando você só tem a palavra, você começa a falar, cara, eu só tenho ela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou correr para ela, porque eu só tenho ela. Então, o que acontece na minha vida é que o centro da minha vida é essa. Então, quando as pessoas entendem, elas respeitam. Respeitam por quê? Porque aí está a minha autenticidade. Eu não fico pregando religião, Uhum. mas o meu estilo de vida, de histórias que eu vou contar, do meu storytelling, sempre vai ter Deus. Você transita nesse universo púlpito, palestra? Sim, Então você total. também vai em congressos de mulheres, aquele universo mais do aleluia, do glória a Deus. Total. Na verdade, eu nasci pro aleluia, pro glória a Deus. Sim, Eu sou essa pessoa, É, né? porque numa palestra em empresa você Mas eu sei separar. sabe. Palestra e empresa, eu tenho toda a minha dinâmica, eu tenho as Aham. minhas músicas, eu tenho Entendi. tudo, toda a minha dinâmica. Quando eu tô na igreja, eu tenho ali a palavra. Então eu paro, levo muito mais tempo para preparar uma palavra, algo bíblico. E eu não faço do púlpito um lugar de palestra. Você separa. Palestra é palestra, a pregação é pregação. São coisas distintas. Não gosto de misturar. Dá pra dar um spoiler do próximo livro já? Dá. Dá pra dar. Olha, eu não sei se dá, acho que eu não sei. Pode ser que eu mude. Não, mas eu tu já tenho uns tá 3 escrevendo? Não, a gente não tá ainda escrevendo. Eu já tenho peças, né, separadas. Por que a gente? Você escreve com alguém? Sim, 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 porque eu tenho a Ana que me dá todo o suporte de estar comigo, de estar, Ana, tive essa ideia, Ana, eu fiz isso daqui, eu já pensei nisso daqui, o que você acha? Pra cada área da minha vida eu tenho alguém que me dá suporte. Uau! É. E eu posso dizer, nem eu penso assim, ó, para cada área mesmo, eu tenho uma pessoa que vai me dando suporte, assim. E eu digo, às vezes a pessoa falando assim, mas para você é fácil. Não, eu digo, a pessoa que é paga é aquela que não é paga, tá? Ela tá ali junto comigo. As pessoas têm que aprender o seguinte, irmão. Outro dia eu tava conversando com uma pessoa sobre uma outra pessoa, e ela falou assim, mas fulano tem nome, né? Eu falei, irmão, nome se constrói. Se constrói. Pô, nome se constrói. Se o fulano hoje tem o nome, com o nome dele ele abre portas, ele construiu esse nome. Constrói você o seu nome. Isso. Então, tipo, se a Érica hoje tem um aporte de pessoas, isso foi construído. Não é, ela é legalzinha, Não. bacana, isso foi construído. Você Não, tem admiradores, você tem pessoas que você paga, Sim. que depois também se tornam admiradores, mas primeiramente foram só pagos. Isso é a Isso. construção da vida. A gente não pode olhar a vida do outro, eu sempre digo isso, olhar a vida do outro e achar que a vida do outro tem facilidade que a tua não tem. Não. A gente gosta de comparar o nosso início com o meio de outra pessoa, a gente gosta de comparar o nosso início com o final de outras pessoas. Então, assim, não tem como comparar. Porque quando a gente começa a entender essa comunicação autêntica, que é baseada na sua história, você para de se vitimizar. Porque você vai começar a entender que a sua história ela é legítima e ela vai servir para você falar para outras pessoas, que é quando você mostra a sua vulnerabilidade. E a sua vulnerabilidade, ela só vai servir ou para os íntimos, aqui, fiz errado, aqui quebrei, deu ruim nisso. Para que você vai trocar com os outros as suas figurinhas de derrota? Não, só para os seus íntimos. E se for para fora, é para levar um crescimento, uma abundância, dizendo, não passe por esse caminho não, vai por esse daqui, faz dessa maneira. Tem uma passagem na Bíblia que eu amo, que está em Colossenses 1:9, que diz o seguinte, não me canso de orar, aí eu sempre boto meu nome na frente, do meu marido, das minhas filhas, por 3 coisas, não me canso de orar para que eu tenha pleno conhecimento da vontade de Deus, sabedoria e inteligência espiritual. Ou seja, pleno conhecimento da vontade de Deus, sabedoria e inteligência espiritual. São 3 coisas que eu vejo que a gente precisa na nossa vida, até para a gente saber, será que é tempo de falar? Será que é tempo de calar? Para quem eu compartilho? Será que é tempo de eu começar a me ouvir? Uma coisa que
como empreendedora, que eu caí do cavalo, foi não me ouvir. Não entender que eu tinha um sexto sentido, que eu tinha o Espírito Santo, que por mais que eu contratasse uma pessoa muito boa naquela área, eu tinha que me ouvir, porque eu entendo do meu negócio. Eu entendo daquilo que eu tô fazendo. Então, se a gente for direcionado por essas 3 coisas, a gente consegue avançar e construir o nosso nome. Tu falou agora há pouco sobre eu me vitimava sem perceber que eu me vitimava. Uhum. Sim, porque eu trabalho com desenvolvimento pessoal. Como que você vai falar com uma pessoa que trabalha com desenvolvimento pessoal que ela se vitimiza? Não, eu mato no peito, eu faço tudo. Em que momento você percebeu isso? Quando eu ficava pra Deus assim, Deus, você não vê a minha história? Não é possível. Será que aquele pecado de 92 ainda não foi? Falei, Senhor, até o SPC, o Serasa caducam. Aquele meu pecado de 92 o Senhor não perdoou, porque não é possível, tudo de ruim acontece na minha vida. E aí eu começava a falar isso, eu passava mais tempo na oração falando isso, né, pra Deus, porque eu achava que Deus estava surdo, cego e não me via. Ou te castigou mesmo? Me castigou, né? Eu falava, pô, nem fiz nada demais na minha vida assim, pra merecer tanto esculacho. Meu pecado nem é, pô, fulano vacilou mais do que eu. Pô, meu pecado E era bem pra sereno. caraca. Não, aí acontece uma loucura, que tu começa a olhar a vida dos outros. Aí você fala assim, sério, eu olhava pra vida de algumas amigas e eu falava, meu Deus do céu, olha aqui, casamento perfeito, filhos educados, a minha filha tá precisando de dificuldade de ler, a filha dela começou a ler com 4 anos e meio. Eles têm um negócio próprio, estão ali servindo na igreja e viajam todo ano para fora do país 2 vezes. Qual o problema essa família tem? E por que, Deus, eles têm uma vida tão tranquila e podem fazer a tua obra e a minha vida é assim? E aí você não consegue entender. Então, quando você começa a comparar Eu não sabia a sua você que a vida- mulher lá no quarto também tava fazendo uma oração de alguém, né? Ela devia estar assim, pô, mas a fulana tem a vida assim também? Mas Porque- você olha a vida das pessoas, em é. algumas vidas, pô, pensa em... Se eu falar assim, pensa em 3 famílias aí, você já vai entender. Não, eu vivi Já isso tá. direto, eu passei por isso. Você vai começar a se comparar. A minha história pós 2017, né? Que é o meu livro, né? 2017. De tudo que eu vivi naquele tempo, eu comecei a fazer comparativos. Pô, mas eu fui escândalo, mas quem não foi? Meu nome foi Palamo, mas o nome de fulano também foi, e o fulano já deu a volta, já tá lá em cima. E eu entrava numas vibes Não. Tu Você fica entra numa noia. irado. É. E vou mandar real pra tu aqui. Ah, De vez em quando eu tenho que me mas a gente tem. sabe, de tipo assim, ainda mais que essa porcaria de rede social, Ah, não. o a troço gente tem. aparece, a vida daquele ser humano aparece pra você sem você A fazer gente força. tem. Aí tu, pô, o cara fez isso, É. e tá te chamando, e tá aqui, Isso a gente tem. lindo, bonito. E a gente vai querendo, e o Ouse Ser Você, ele vai falar muito disso quando fala do Ikigai, é porque isso acontece também na vida financeira. Porque você olha pra pessoa e fala assim, caramba, fulano tá trabalhando com dropship, tá dando dinheiro, vamos pro dropship. E que tá dando agora é farmácia, vamos pra farmácia. E é pet shop, vamos pro pet shop. E você vai andando para um lado e pro outro. E a Bíblia vai dizer, em Deuteronômio 8, 17, 18, dizendo o seguinte, que você vai adquirir riquezas e quando você adquirir riqueza não é pelo seu próprio esforço, não é pela sua mão. E você começa a entender que tem muita coisa que não é só pela inteligência humana. E quando você vê, você tá correndo o tempo inteiro de um lado pro outro atrás do dinheiro. Quando eu falo da sua autenticidade faça dinheiro com aquilo que você nasceu para fazer. Mas como que eu vou saber o que eu nasci para fazer? O que as pessoas falam de você? O que você faz de bom? Primeiro, o que você faz de bom? Tá. Depois, o que você faz que ninguém faz igual a você? Não nasceu ainda um ser humano que faz. Qualquer coisa. Pode ser bolo de chocolate, pode ser um café, pode ser dar uma aula. O que você faz? Pode ser cuidar do seu Cláudio. Todo marido eu chamo de Cláudio. Que ninguém faz, só você cuida dele. Que bom. O que você faz? Que só você sabe fazer. Todo marido eu chamo de Cláudio. Todo marido eu chamo de Cláudio. Teu marido é Cláudio? Não, Júnior. Todo marido eu chamo de Cláudio. O que você faz? Pegou? O que você faz que ninguém faz igual a você? Maravilha. Agora, o que as pessoas falam que você faz que é muito bom? Pô, você quando chega, que eu sempre ouvi, você quando chega anima a festa. Érica chegou, a alegria chegou. Você não sei o quê, você consola como ninguém, você recebe como ninguém.
Ah, entendi, beleza. Aí depois você vai ver o que que o mundo precisa daquilo tudo que você faz. Ah, recebe, faz festa. Promoter de festa? Entrevistadora? Você vai pensando em coisas que só você faz, Uhum. porque você lida muito bem com aquilo tudo. E o mundo, depois que você fez, ele quer te pagar por isso. Então, tudo isso vai transitar dentro da Mas sua quando você vai no. A originalidade. primeira fala sua é o que você faz de bom. E quando a pessoa não consegue ver que algo que ela faz é de bom. E aí é um outro processo, ou não? Sim, muito legal essa sua pergunta, porque ela vai precisar passar um tempo com ela. Uau. Ela vai precisar passar um tempo com ela. Ela tá longe dela, ó. Ela tá vivendo a vida do Cláudio. Ela tá vivendo a vida de Clarice e Bernardo, que são os filhos. Ela tá vivendo sufocada pelo trabalho. Às vezes ela tá vivendo só servindo muito os outros, igreja, comunidade, sei lá. Ela tá distante dela, né? Ela tá muito distante dela. Ela não consegue se enxergar. Ela tá no meio da confusão, do barulho. Ela não consegue se ouvir. Ou ela tá, como às vezes eu falei que eu também, porque a gente também passa por isso. Ah, eu saio comendo uma opção de coisa que eu não gosto. É, e até que ponto? Às vezes ela tá comendo muito coisa que ela não gosta, tá indo a lugares que ela não gosta, ela nem lembra os gostos que ela tem. Porque ela fala pro marido: "Não, decide você". Para as crianças: "Não, vocês é que sabem. Não, o que vocês quiserem tá bom, tá tudo bom para mim". Ela ficou nesse lugar que tá tudo bom para ela. Esse lugar que tá tudo bom para ela é um lugar onde ela não tem a identidade dela. Por que você tá falando baixinho? Ela não tem autenticidade. Nem sei por que que eu tô falando baixo. Você... Nem sei. Não tenho nem ideia porque eu tô falando baixo. Ô, Bruna! Aí ela começou a falar baixinho sim. Deve ser porque eu tava falando alto. Eu resolvi falar baixo. Ela não tem a identidade dela, ela não tem a autenticidade dela e ela não respeita a história dela. Entendeu? Ela não tem. Então, já sei por que que eu tô falando baixo. Já sei, porque isso faz parte de aula de oratória. Quando você tá com volume muito alto, Aham. falando, daqui a pouco você tem que baixar o volume, porque o mesmo volume que se você se mantiver no mesmo volume, você cansa a sua audiência. Aí você tem que transitar nos volumes. Posso falar, menino, você não sabe, daqui a pouco vem pro outro volume. A gente transita nos volumes. E ali você vai vendo que essa pessoa se perdeu no meio do processo dela. E aí, quem eu sou agora? Não sei. O que eu gosto? Seja Não, eu honesta não com a sei. pergunta que eu vou te fazer. Aham. Quem é mais complicado, homem ou mulher? Ai, não acho, não posso dizer. Não, Eu não separo o gênero pra isso, não, sinceramente. tu não acha que os homens estão mais complicados, não? Cara, eu não Você não separo o acha que as gênero. mulheres estão se achando mais? Se achando que eu falo não é se achar de soberba, não. Estão se encontrando. Não, elas se encontram muito mais, porque as mulheres abrem a boca, elas falam, elas correm atrás, elas dizem as indignações, né, elas conseguem ser mais. Elas conseguem ter mais clareza. Hum. Elas conseguem ter mais Porque clareza. assim, Mas eu digo que tem muito. Sabe o que que pega? Tanto homem quanto mulher? Rejeição. Abandono, rejeição, vitimização. Isso pega a alma de uma pessoa, faz assim e fica presa, que ela não consegue sair do lugar. Rejeição e abandono e falta de identidade, meu amigo. a minha Acabou. maior construção de sobrevivência quanto ao meu ser foi a questão da rejeição. A rejeição Eu pega. sofri todas as rejeições que você puder imaginar Só pra você ter uma ideia. Eu nasci no dia 14 de setembro de 74. E eu fui ser registrado dia 30 de outubro de 76. Meu Deus. Pra você entender como eu era aceito no universo familiar. Você comemora quando o aniversário? Eu comemoro 14 de setembro. Não, isso tá no meu registro. É uma certidão de nascimento única. Porque na minha certidão de nascimento tem a minha data de nascimento com o nome da clínica, o horário de nascimento e a data de registro. Uhum. Porque em 74 você, para registrar uma criança, tinha que levar a criança no cartório. Hoje em dia a criança nasce na própria clínica, já sai com a certidão. Isso. Antigamente você levava a criança no cartório para registrar com o Olha. documento. E eu nasci, minha mãe faxineira, fazia faxinaria em Santa Rosa. Depois de 5 horas da tarde, ela entra em trabalho de parto, nasci 9 horas da noite, nasci em Niterói. Mas fui ser criado em São Gonçalo. Sim. Só que eu fui uma criança rejeitada por minha mãe. Eu sou oriundo de uma relação extraconjugal. Então minha mãe me rejeitou durante muito tempo e um dia meu avô vai me visitar. Meu avô Antônio Bravo, ele vai me visitar. E ele pergunta pra minha mãe, você não vai registrar essa criança? Eu tava 2 anos como um indigente. Aí minha mãe faz o que você quiser. Meu avô me pega,
O meu avô me pega, me leva em Magé, que a família dele tinha um cartório em Magé, e ele me registra, por isso que meu nome é Anderson Luiz Bravo. Todo mundo da minha família, eu digo todo mundo, até minha irmã, eu tenho uma irmã de 32 anos, até a minha irmã tem o Conceição, eu sou o único da família inteira que não tem Conceição. Todo mundo da minha família é Conceição Bravo. Eu sou o único da família que é Anderson Luiz Bravo. Foi uma birra do meu avô. Pra não botar o Conceição da sua mãe. Já que vocês não querem. Aí ele não me registra como filho dele. Ele me registra neto, avô paterno, materno. Sim. Então no meu registro tem o nome da minha mãe, o nome da minha avó e do meu avô materno, mas não tem nome nem de meu pai. Eu não conheci meu pai. E nem nome de avô paterno. Uau. Mas tem lá Anderson Luiz Bravo. E tá lá escrito lá, registrado pelo avô paterno Antônio Bravo, que era o nome do meu avô. Então, eu sempre sofri rejeição do sentido de, tipo, minha mãe não me amamentava. Minha mãe botava Coca-Cola na mamadeira. Pra eu tomar. E é uma história longa aqui, a convidada aqui é você. Isso. Então, rejeição, pra mim... É isso que pega. Pra mim é. É isso que pega. Não. E olha que coisa E doida que até você hoje, começa a ver rejeição em pessoas, Não, em e lugares. até hoje, vou te ser muito honesto aqui mesmo, aqui, e aí eu vou te parafrasear. Se eu começar a falar, eu vou chorar. Até hoje, dependendo de ambientes que eu frequento, quando eu percebo o sentimento de rejeição, eu me antecipo e saio. Porque eu não quero sofrer a rejeição. Então eu faço o quê? Isso é muito forte. Eu já saio logo, sabe assim? Eu já Sim. começo a perceber que eu não. Que aquele ambiente ali. Tipo assim, eu tenho um problema muito grave. É de eu achar que as pessoas estão falando de mim pelas costas. Mas é a rejeição. Pra onde A pessoa olhou pra mim e fez assim, eu já fico achando. Mas tá é falando a comigo, rejeição. tá falando comigo, é de Mas mim. aí, e tal. Aí eu já aí começo que a ficar tá. inconformado. É Já aí quero que fazer tá. o barraco. Sabe assim? Aí Sim. eu. Vambora. É porque essa rejeição, tem um lugar que eu vou muito, eu fui e eu te aconselho aí, assim, e não aconselho aí por isso, por esse momento, não. Você já poderia até ter ido, mas vá todo ano, que é o Renovo e o Moriá, na Estância Paraíso. Porque eles falam... Eu conheci a Zenete, desculpa eu te interromper. Conheci a Zenete em 2013, em Fortaleza. A gente bateu um papo de, sei lá, umas 2h30, eu e ela assim, batendo um papo. Ela se amarrou na minha. Porque o que as pessoas não entendem, eu vou te falar agora aqui rapidinho. Eu tenho muitas crises. Sim. Vou ser honesto. Mas isso nunca me impediu de entender Deus. Sim. E as pessoas ficam confusas. Por exemplo, eu fui rejeitado por mãe, fui rejeitado por pai. Passei um divórcio há 5 anos atrás, pesado. Sofri todo tipo de abuso com a minha imagem, que você puder imaginar. Até hoje, as pessoas ainda batem muito em mim nisso. Mas o meu amor por Jesus, ele transcende tudo isso. Isso é lindo. E as pessoas ficam assim... Eu falei pra uma amiga essa semana. Falei, você conhece pregador que passou por um divórcio e foi beber cachaça? Você conhece um pregador que sofreu um divórcio e foi fumar maconha? Eu sempre falo isso pras minhas filhas, O Anderson sabia? continua crente. Anderson continua pregando evangelho. Por quê? Porque o amor de Deus, quando Paulo vai dizer que o amor de Deus nos constrange, Isso. eu tive um encontro com Cristo. Isso. E isso transcende a religião, o sistema, a Assembleia de Deus. Isso transcende. Isso. E isso que as pessoas não entendem. Como é que um cara que é cheio de crise... E eu sou um cara que eu questiono a vida, eu questiono um monte de coisa. Se aqui virar botar um divã aqui, eu até trouxe a Carol aqui. E a Carol riu que eu falei assim... Eu tentei fazer terapia 2 vezes e as psicólogas me convidaram a me retirar. Porque você quer que eu te fale o que eu penso sobre tal tema? Eu penso isso. E a pessoa fica assim, ó. Porém, em Cristo eu não faço. Entendeu? O que eu acho sobre isso? Eu acho isso. E a pessoa fica assim, ó. Porém, em Jesus eu faço assim. Isso é muito forte. Tem uma amiga que ela diz o seguinte, fulano de tal, não, é assim, mas ele escolheu Jesus. Mas ele escolheu Deus. Eu sempre falo, principalmente para minha filha mais velha, eu falo o seguinte para ela, minha filha, em qualquer situação da sua vida, escolha amar a Deus. Ou seja, se você estiver errada, se você tiver qualquer situação de desafio na vida, de pecado, seja, cara, você não pode tirar os seus olhos de Deus, do seu relacionamento com Ele.
Porque o que afasta a gente do relacionamento de Deus? Ah, eu não tô bem. Uhum, Ah, eu tô estranha. uhum. Ah, eu tô pecando. Ah, eu tô não sei o quê. Eu aprendi a ter um relacionamento com Deus independente das minhas imperfeições. Sobre isso. Que é o que você faz. É porque uma vez alguém falou Eu assim, sei que Deus quem me nunca ama. teve relacionamento com o pai humano vai ter dificuldade de se relacionar com Deus. Eu disse, desculpa, doutor. Não, mas isso é uma coisa que Mas eu acontece respeito. Não, muito. eu não tô dizendo que a minha história é uma regra. Eu Isso. tô dizendo eu, Anderson. Porque como é que eu vou dizer aqui a palavra aqui bonitinha pra ficar legal? Porque senão eu vou jogar pesado aqui. O meu encontro com Cristo, Érica, foi um negócio que transcende. Não, o seu É uma parada é uma minha. parada Minha. diferente. Então, tipo assim, só pra você entender. Você sabe que você é uma Só exceção, só né? pra. Sim, isso que eu falei. É uma exceção. Por isso que eu disse, minha história não é regra. Isso, é Só pra você exceção. entender. Eu tive um encontro com Cristo dentro do meu quarto, sozinho, lendo a Bíblia. Eu sempre fui um cara, eu fui muito pobre. Uhum. Então, minha única fonte de crescimento que eu ouvia da minha avó é estuda. Conhecimento ninguém rouba. Isso aí. Então, eu sempre li, fui muito ler. E eu sempre li questões místicas. Então, eu li Allan Kardec, se você puder imaginar, livro do Destino, livro de Cipriano, ia lendo. E nunca tinha lido Bíblia. Eu nunca tinha lido a Bíblia. Eu li tudo quanto foi livro. E quando você vai criando dessa maneira, você cria hábitos. Então, livro do destino, como é que você lê o livro do destino? Você escolhe a página tal, coloca o dedo, olha o dedo, vê o sinal, roda o negócio aqui. Eu fazia esses negócios. Livro tal, livro não sei o quê, livro de não sei o quê, como é que lê? Como é que lê a Bíblia? Eu não sabia. Chego pra minha mãe, falei pra ela assim, dou um dinheiro pra ela, assim, compra uma Bíblia pra mim. Aí ela vai na loja, compra uma Bíblia, capa marrom, com zíper, Isso. que abria as palavras de Jesus escrito em vermelho. Eu pego a Bíblia, abro, e não foste vós que me escolheste, mas fui eu que vos escolhi. E vos designei para que vai e dê fruto e vosso fruto permaneça. Eu falei assim, Deus. palavra de Jesus escrito em vermelho, foi Jesus que falou. Aí eu guardo aquilo ali, fico aquilo ali e tal, pá. Passo uns 2 dias, pego o livro de novo. E não foste vós que me escolheste, mas fui eu que vos escolhi. E vos designei para que vai e dê fruto e vosso fruto permaneça, a fim de tudo que pedis ao Pai em meu nome eu vos conceda. Aleluia. Chamei minha mãe. Falei, pô, esse livro é estranhão. Minha mãe nem sonhava em ser crente. Eu nem sonhava em ser crente. Minha avó era dona de terreiro. Minha mãe era mãe pequena. Eu falei pra minha mãe assim, cara, tô lendo aquele livro lá, só cai nessa coisa. Senta aí que eu vou te contar a história. Quando você tinha 8 meses, todo mundo da família, aí minha mãe levantou o braço, todo mundo aqui abriu cura, todo mundo frequenta o centro tal, todo mundo tem um santo de frente. E quando você tinha 8 meses, sua avó te levou no terreiro da dona fulana pra te oferecer. Eu não sou batizado em igreja católica, igual as crianças. Eu era o pagão, né? Então eu não era registrado com 8 meses. Eu não era registrado nem católico. E sua avó conta que quando chegou lá, na porta, quem tava lá falou assim, tira essa criança daqui, porque ele não é daqui. Manda avisar pra mãe dele que ele vai trazer muitas alegrias pra ela. Meu Deus. Quando minha mãe fala aquilo, eu começo a chorar. E eu entro no quarto e eu me entrego pra Cristo, sem conhecer Cristo. E aí vem o melhor da história. Eu tenho um encontro com Cristo dentro do meu quarto, eu começo a ler Bíblia, mas eu não vou numa igreja. Eu vou pro meu trabalho e eu levo a Bíblia na mão, eu morava em Santa Luzia, trabalhava no Rio de Janeiro, pegava um ônibus até Niterói para ir pro Rio. Dentro do ônibus, os crentes, Pai do Senhor, jovem, eu dizia, e aí, beleza? Eu não entendi o que estava acontecendo. Sim. E aí, o meu tio me chama para montar um fliperama na Trindade, e eu monto um fliperama, 10 máquinas de flipper, na época de Street Fighter, Mortal Kombat. Só que do lado da loja tinha uma perfumaria e lá trabalhava a Naí. Naí era uma crente que me dava bom dia, boa tarde, boa noite, Jesus te ama. E aí ela começa a me evangelizar e começa a falar de Deus, mas eu já estava lendo Bíblia. Até que um dia eu vou na igreja e levanto a mão. E tô aqui até hoje. Meu Deus. Então assim, Deus traçou uma história pra minha vida que é minha, não é regra pra ninguém. Mas você tem algo que bate com a minha história, que é exatamente isso. Eu nunca deixei de amar a Deus, Sim. em nenhuma circunstância.
Nenhuma. Eu lembro que eu casei grávida, né? Eu tava prestes a casar e casei grávida. E ali, pra mim, foi algo que me doeu muito, porque eu não queria decepcionar os meus pais. Só que o que que acontece? Eu não queria nem decepcionar os meus pais, eu queria ser uma pessoa, eu queria ter casado virgem, queria tudo, assim, fazer tudo direitinho, como mandava a regra. Só que, assim, minha mãe, ela. Por ela não ter tempo comigo, né, uma determinada época, porque ela estava correndo atrás do meu pai, ela virava para meu namorado, família dele, leva ela, para ela parar de ver esses escândalos. Então, assim, eu não tive aquela proteção. Se eu tivesse um pouquinho mais de proteção nessa época, teria saído como eu desejava. Mas era tipo assim, tira ela daqui para ela não ver tanta coisa acontecendo. Então, eu me senti muito triste ali. Mas uma coisa eu falei para Deus naquele período, eu falei assim, Deus, eu te amo, eu sei que o Senhor me ama, eu sei que esse meu erro, né, para mim, que era para mim, não vai me afastar do Senhor. Então eu nunca deixei que nenhum pecado meu que eu achasse que era pecado, que nenhuma coisa que eu achasse que Deus não ia se agradar, que me afastasse. Eu ia toda errada. Toda errada. Dobrava o meu joelho e eu falava com Deus: Deus, eu continuo te amando, eu continuo, me protege, fica comigo, me ajuda, me ensina, me corrige. Eu nunca deixei que nada. E a Bíblia fala, né, que nem a riqueza, nem a profundidade, nada vai te afastar do amor de Érica, esse Deus. assunto, ele se torna polêmico porque a nossa religião transformou em polêmico. E eu me emociono. Porque essa prerrogativa do eu estava toda errada, você estava toda errada para um ensinamento que você recebeu. Eu tava vindo pra cá hoje, tá até o áudio aqui. E o irmão mandou um áudio pra mim assim: Pastor, por favor, me ajuda, eu tenho uma dúvida. Quando Davi, no Salmo 51, ele fala, eu fui formado em pecado e tal. Davi é fruto de uma relação extraconjugal e não sei o quê. Porque Davi, eu falei, irmão, deixa eu te falar uma coisa pra você aqui. Você ligou pra pessoa errada. Porque eu não sou esse tipo de pregador, ficar procurando pelo em ovo. Porque pra mim é o seguinte, o que tá escrito, e o que não tá escrito não é relevante. Pra mim é simples isso. Então, se a Bíblia quisesse falar que Davi era fruto de uma relação extraconjugal, igual Salomão foi, Salomão é o filho de Davi com Betseba. Tá lá. Uhum, uhum. Não quis. E eu falei pra ele assim, quando Davi diz, em pecado fui formado, pega todo o contexto do Salmo 51, é um cara que acabou de vacilar. Mas ele entende que a coisa mais importante pra ele não é ser rei. A coisa mais importante pra ele é ter a alegria da salvação e ter o Espírito Santo dentro dele. Então ele fala assim, não retires de mim o teu Espírito Santo e torna a dar-me a alegria da salvação. Ele não estava preocupado se ele ia continuar reinando. E o que as pessoas não entendem no universo religioso é que a coisa mais importante é ter a presença de Deus. Exatamente. Essa Eu não... sempre tive medo de perder essa presença. Eu também. Porque é horrível você estar e não sentir a presença de Deus. E a coisa mais maravilhosa é você sentir a presença de Deus. Que ultrapassa Que é muito qualquer louco. êxtase, qualquer prazer que você já tenha tido na vida. Acredito que você é uma pessoa que Exato. viaja, que conhece lugares, que conhece Não pessoas. tem. É uma paz que excede negócio todo louco, entendimento, louco, que você louco. se sente É. feliz. Aham. Sabe por quê? Você pode estar regado de pessoas, de Uhum, lugares, uhum. de Ninguém tudo do ninguém te melhor. completa como Deus. E você tá sozinha, e você tá infeliz numa Uhum. multidão. Agora, a paz de Deus que excede todo o entendimento e a presença é uma coisa que ela vem e diz o seguinte: você é completo em mim. Isso aí. E é isso que eu sempre tento, assim, o máximo passar para as minhas filhas e falar assim, cara, o relacionamento que vocês precisam ter com Deus é entender que namorado não vai preencher, que amigo não vai preencher, que você pode estar na Disney, você pode estar em Miami, você pode estar no lugar mais incrível do mundo, em Ibiza, você pode estar lá e se sentindo triste, vazio. Agora Deus, ele vem e preenche e te dá uma noção de futuro e de destino. Só Deus faz isso. Só Deus é o único responsável por fazer isso. Hoje, a minha plenitude, a minha alegria, ela tá em Deus. Não tá baseada num livro. Sabe por quê? Me presta aqui o livro. Sabe o que o livro significa? O que tem valor não é o livro. É quem eu me torno para chegar nesse livro. É o processo que eu faço para chegar, Érica, aqui. E não esse papel aqui. Então, o que vai importar na vida não é o Anderson, o carro do Anderson, a casa do Anderson, o podcast do Anderson, mas quem Anderson se tornou para chegar aqui. Então, o que a gente tem que estar ligado, Anderson, no que não são as coisas, mas sim quem nos tornamos para conquistar algumas coisas. E é isso que faz toda a diferença. Por quê? Porque as coisas elas vão se corrompendo. Agora, a gente não, ou pelo menos não deveria.
Então, se você entender a sua identidade que está firmada, cara, a gente vai entender o seguinte, que a gente nasceu. E Deus, tem uma palavra que eu levo toda a minha adolescência, que é João 15:7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Eu sou uma filha pidona. Eu peço tudo, com riqueza de detalhes. A minha filha mais velha, Pietra, eu pedi os cílios dela. E veio os cílios do jeito que eu queria. Eu pedi tudo, eu pedi tudo. Eu sou uma filha pidona. Porém, tem um detalhe. Se vós estiverdes em mim, e eu tô sempre nele. Sempre. E quando eu estive fora, e minha família sabe quando eu estive fora, que foi logo quando minha mãe faleceu, antes eu não queria saber de coisas nem do céu nem da terra. Eu fiquei com ódio de crente, que falava assim, aprove o Senhor levar sua mãe. Quando sua mãe viu Jesus, ela não quis mais voltar. Eu fiquei com ódio de todo mundo. E eu não quis saber. Essa busca por mais respostas que você não Que perguntou, nem né? tem, Não, você nem pô, perguntou, né? eu não quis mais saber. Então, assim, ali eu fiquei muito revoltada. E ali eu fiquei revoltada e virei uma bonequinha de fazer a bochinha da estrela. Eu fiz, assim, sabe? Eu entrei no arco, assim, que eu neguei ao Senhor. E eu fiquei 2 anos, assim, 1 ano e meio numa vida que eu não nem ia pra igreja, nada, eu não quis saber. Mas quando eu me arrependi, aí veio o livro que eu me arrependi e falei, Deus, assim, o Senhor é o dono da minha vida. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor, e eu vou continuar te amando, apesar da minha história não ter sido a melhor história para mim. Mas a melhor história de ser contada não é a melhor história de ser vivida. E ali eu comecei a entender antes uma coisa muito séria para mim, que a vida ela não é um trilho. Um trilho, ela tem um momento certinho, ó. Eu sei quantos minutos, vamos dizer que uma formiga sai daqui, ela vem até aqui, ela tem um tempo para ela chegar. Mas a vida, ela é uma trilha. Você tem que ir rompendo. Rompendo, ela não é um trilho. E a trilha não tem hora para você chegar. Não tem hora exata. Você nem sabe que hora vai chegar. E se você for aquela pessoa que é um inovador, que é a trilha, você vai abrir primeiro o caminho para outras pessoas passarem. E eu me sinto essa pessoa, que eu abro o caminho para outras pessoas passarem. Quanto tempo levou pra escrever o livro? O livro levou 2 anos para sair. Ou mais um pouco. 2 anos para sair ou mais um pouco. Mas quando eu parei e falei, vou fazer, foi de dezembro para cá. Eu sentei o bumbum na cadeira e falei, vou fazer. Eu passei uma semana, assim, enfurnada na casa da minha sogra, trouxe uma amiga de Minas, senta comigo, vamos sentar comigo. Uma semana, a gente não fazia nada, antes de chegar o Natal. A gente fadigado, final do ano você já tá cansado, né? A gente ficou uma semana, assim, no quarto fazendo, era num quarto fechado, eu e ela. Pá, 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 vamos, pá, 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 pá. Livro foi, pum, feito, me dá. E aí? Não é isso. Não quero, não tem nada a ver. Isso não é meu livro, não é isso. Não é, bora, pá, 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 pá. Só que quando você converge o seu olhar para o negócio, cara, é no meio do caminho que o processo acontece. É no meio do caminho. Esse livro, sabe que dia que ele ia sair? Acho que daqui a uns 7 anos. E Deus começou a trazer gente, trazer gente. Por quê? Porque você tira os seus olhares que estavam dispersos e bota para um olhar só. A coisa acontece. Quando você aumenta o foco, tudo que você foca, amplia. Aumentei o foco. E eu falei, não faço mais nada. Fiquei todos esses anos, não saiu um feriado. Um feriado. E teve feriado, meu amigo. Nenhum feriado. Todo no livro. Se daqui a 1 ano eu trouxer a Érica novamente no meu podcast, como é que eu vou encontrar com a Érica? Ah, outra Érica. Outra Érica. Tem que evoluir. É engraçado porque as pessoas Como é que pensam você que... olha, uma coisa que eu acho interessante é... As pessoas pensam que o tempo... Você já conheceu gente boba com 60 anos? Oh. Você já conheceu gente... Você já conheceu gente boba com 15? Então, mas você já conheceu gente sábia com 25, não já? A idade, ela não traz maturidade. A idade, o tempo, não é responsável por evolução. O que é responsável por evolução é uma decisão. Eu decidi evoluir. E qual é o caminho que eu decidi fazer para evoluir? Sabedoria. No Salmo 90, 12, se eu não me engano, o salmista vai dizer, me ensina-me a contar os meus dias para que eu alcance sabedoria. O que o salmista está querendo dizer ali? Que a gente entende que nosso tempo é limitado. Se a gente não fizer as escolhas certas,
certas, rápidas e assertivas, a gente sempre vai padecer pelas nossas escolhas. Porque as nossas escolhas, elas são sementes. E elas vão brotar, consciente ou inconsciente. Então, se a gente não entender o tempo e a estação, eu só peço assim, sério, eu só fico orando assim, Deus, me dê sabedoria para eu escolher certo. Coloca no meu caminho os seus amigos. Eu não quero perder tempo com quem quer falar da vida do outro, com quem é vazio. Eu não quero descobrir isso lá na frente, não. Me dá as conexões certas. Me ajuda a ter o tempo certo. Cara, quem te dá o tempo certinho das coisas, só Deus. Por quê? Porque Deus, ele tem um drone. Sabe? Deus, ele é responsável pela visão. A gente só tem a vista. Eu só vejo que tá aqui, ó. Ó, só vejo que tá aqui. Deus, ele tem a visão completa. Então, eu faço o quê? Eu quero saber os segredos dele. Eu quero estar em contato com ele. Eu não quero errar e quero que ele se agrade de mim. Então, eu ando com ele. Mas daqui a um ano eu vou ver Érico o quê? Com programa de televisão? Não sei na ainda. Globo? Não, isso daí a gente não revela. Fazendo palestra em Paris? A gente não revela. A gente... Não, porque isso você tem que aprender. Você é dessa que não compartilha sonhos? Não, eu sou muito boca aberta, né? Eu nunca tive isso. Eu sempre saí falando. Só que hoje já aprendi um pouco o equilíbrio disso. Mas tu não acha que isso é um pouco complicado? Porque assim... Equilíbrio. A prerrogativa de usar o José como falastrão, a culpa não é do José que fala, a culpa é dos irmãos que não entendem. Só que o que José conta facilita a ida dele em função daquilo que estava prometido. É lógico que a maneira como foi feita foi errada por parte dos irmãos. Quando você conta um sonho, vai ter quem critique, quem zombe, quem desdeie, mas alguém que vai acreditar. Mas você não sabe quem vem na testa escrito. Eu digo o seguinte, que um livro só fica bonito quando ele terminou, quando ele tá todo escrito. Tem coisas que eu não vejo necessidade ainda de falar pra ninguém, porque eu já falei muito. E tem coisas que Deus fala assim, não, a direção mudou. Isso daqui é desse jeito. Aí eu contei, a pessoa fala, mas aqui, você não tinha dito, não sei o que. Ih, já mudou há muito tempo. Ih, isso daí já é outra coisa. Aí tem que ficar parando pra dar satisfação. Não. Então eu vou, e aí eu conto, quando eu achar que tem que contar, eu conto. A gente tá chegando ao final. Olha pra essa câmera aqui, ó. Fala suas redes sociais. Aonde tá... também tem na internet seu livro ou só físico? Mas eu vi que você fez o lançamento na livraria... Travessa. Tá na livraria Travessa. A gente ainda vai lançar ele na Amazon, porque a gente esperou para fazer esse lançamento agora. Foi uma direção. Estou nas redes sociais. Meu nome é Érica Guarnieri. Eu quero ter o prazer de te conhecer. Se você está aqui assistindo esse podcast, falou assim, nossa, você falou alguma coisa que me tocou, parece com a minha história, me manda um direct, vai lá, fala comigo. Eu sempre respondo, às vezes some uma mensagem, acontece, mas eu respondo por áudio, eu respondo por vídeo, porque eu gosto de trazer a rede social, ela veio para trazer essa conexão, né? Então eu faço essa conexão. E lá no meu Instagram tem lá o link que você pode adquirir o livro, e esse livro eu tenho certeza que vai ser para você que está se sentindo perdida, para você que, olha, eu não tô me sentindo perdida não, mas eu queria dar um up na minha vida, eu queria fazer algo melhor, eu queria... Compre esse livro, para você que já passou por abandono, por rejeição, quem nunca, né? Compre esse livro, porque você vai ver que esse livro é um divisor de águas, e aqui tem vários exercícios, tá? Tem muitos exercícios para você completar. Tudo tem exercício, você vai completar. Aqui tem muitas chaves, daqui você vai saber, tem uma lista de crenças. Aqui tem a lista de valores, para você entender quais são os seus principais valores. Eu falo sobre energia masculina e feminina, porque tem muita mulher e muito homem que não está conseguindo se encontrar no amor por excesso de energia masculina ou feminina. Isso vai vender. Esse negócio de homem que não consegue se achar homem e mulher que não consegue se achar mulher. Tem muita coisa. Aqui tem ferramentas poderosas. Aqui fala sobre perdão, tem carta de conciliação. Esse livro é um livro muito completo, assim, para você que dá um norte na sua vida e fala, ai, por que a vida não tá acontecendo para mim? Porque às vezes você não se posicionou para a vida acontecer para você, ou se posicionou de forma errada. Deus não errou quando ele te fez, ele sabia o que ele estava fazendo, então ouse ser você. Érica, eu sempre termino o podcast com um pensamento bíblico. E eu nunca trago nada. Eu sempre fico conversando aqui e Deus vai falando. E tudo que a gente falou aqui... Você sabe que isso é de perfil, né? Porque você nunca recebeu alguém aqui que fala assim, eu queria saber o que tem que falar antes, me passa uma pauta, eu não deixo. Me passa alguma coisa. Eu não deixo. Mas elas perguntam, não perguntam? Eu falo... Você não recebeu essa pergunta minha. O convidado de semana que vem, ele perguntou qual é o tema. Eu falei, você. Isso. Você é o tema.
Aí, mas ele fica, mas me passa um pouquinho, só pra eu estudar, pra eu saber. Eu te perguntei alguma coisa. Quem sofre quando vem aqui são os políticos. Sim. Eu já trouxe 2 deputados aqui, eles passaram perrengue comigo. Então. Porque eles esperavam que eu ia falar sobre o projeto de lei, não sei o quê. E eu perguntei, vem cá, quem é teu fechamento lá em Brasília? Lá? Que vocês sabem pra tomar uns negocinhos? Aí o deputado ficou sem saber o que falar, sabe? Ele ficou... Ele quer que ia falar sobre o projeto, não sei o quê, não sei o que lá. Não. Aí teve um que trouxe aqui, que botou o Bolsonaro ao vivo. Achou que eu ia... Aí o Bolsonaro entrou ao vivo, eu falei, ei, presidente, já tá podendo comer cachorro-quente? Porque o senhor falou que quando o senhor era presidente não tinha tempo. Aí ele não esperava que eu fosse fazer esse tipo de pergunta. E aí, eu gosto de terminar com um pensamento bíblico. E sobre tudo que a gente falou aqui, pô, a cabeça aqui viajou, eu lembrei de um momento da história em que Jacó já tá bem velho. Ele tá bem velho. E ele manda os seus filhos irem até o Egito, porque tem fome, e ele fala pros filhos assim, ó, não diga que vocês são pastores. Quando os filhos voltam, conta a história, José se revela, e quando os irmãos levam o pai até o faraó chama Jacó à parte e faraó, curioso, pergunta pra Jacó assim, qual a tua idade? E Jacó fala assim, 120 anos. E aí o Jacó faz um adeno, vírgula, 120 duros anos. Nossa. Ali Jacó revela um homem cansado. Um homem que enganou irmão, que enganou pai cego, que teve que dar volta em sogro, que teve que lidar com anjo. Com 120 anos, ele estava esgotado. E sobre tudo que a gente falou aqui, eu pensei exatamente sobre isso. Não importa muito, às vezes, o nosso início, das cacetadas, das pancadas, mas esse alívio que a gente tem hoje de poder transmitir algo de bom para as pessoas. Sim. É muito ruim quando você encontra com alguém e esse alguém só lança o ruim que ele recebeu da vida. Não é assim? Muito. Você encontra com alguém e aquele alguém, o pouco tempo que ele passa ou muito tempo que ele passa com você, é só falando que aconteceu uma tragédia, que alguém morreu, que tá doente. Né? É uma pessoa ruim, tá mal. Isso me preocupa. Sim. Porque eu tenho a minha história, você tem a sua, mas a gente consegue trazer alegria. Sim. É bom quando alguém fala assim, cara, quando você vem aqui, o ambiente fica legal. Você traz paz, né? Para as pessoas que não conhecem de Bíblia, você tem uma energia boa. Isso. Né? Eu já ouvi eu já acabei de pregar e uma irmã falou, qual é o teu signo, pastor? E eu falei, o meu signo é virgem. Eu nasci no dia 14 de setembro. Ela se assustar por eu dar a resposta que ela precisava ouvir. Sim. Então, que a gente possa viver essa vida, por mais pesada que ela seja, com essa leveza. Obrigado por você ter vindo aqui. Eu desejo toda a prosperidade pra tua vida, pra sua casa. Amém. Eu carrego uma máxima da vida, que é o seguinte. Seu livro, você acredita que eu esqueci? Mas eu vou mandar. Não. Seu livro. Não, até por causa da sua história. Eu vou falar aqui sobre ser rejeitado. Não, pode parar com isso. Não. Tá tranquilo. Pelo amor de Deus. Eu vou mandar porque eu sei que porque esse livro... É, de tanto que eu carrego o livro. Vem cá, Peta, aparecer. Encalhe desse, ó. Aparece aqui, pro pessoal te ver. Pro pessoal ouvir sua voz. Fica aqui do lado de mamãe, aqui, rapidinho, só um pouquinho. Vem aqui do lado de mamãe. Aqui, gente, menina bonita. Senta aqui, senta aqui. Não vai quebrar a cadeira, não. Senta... Quantos anos você tem, Pietra? Não, vai quebrar, não. 16? É. Ó, a gente vai encerrar o conto aqui com a Pietra aqui. Quero agradecer aos estúdios BK. Ih, rapaz, o ciúme! Vem cá! É Paula? Paula. Vem cá, Paula. Vem aqui do lado do tio aqui. Fica em pé aqui do lado do tio aqui. Aí a Paula aí, ó. Veio, invadiu. Quero agradecer aos estúdios BK. Acertei no nome, Davi? Estúdios BK, ao povo abençoado da Didático Tech. Valeu, Davi. Deus abençoe você. E até o próximo Conta Aqui. Tchau. Tchau.